Olá, minha amiga, olá, meu amigo, sejam todos bem-vindos aqui no canal Sobre a Lei. Meu nome é Gilberto Vassoli. Nesse vídeo, nós vamos conversar sobre uma pergunta que tem sido feita de maneira reiterada aqui no nosso canal, acerca da possibilidade de aposentadoria por invalidez, que hoje é conhecido como benefício por incapacidade permanente, para o segurado com alienação mental, que tem a patologia de alienação mental. Bom, antes de mais nada, é preciso estabelecer o que vem a ser, né? Explicar de maneira mais simplificada o que está englobado nessa questão de alienação mental. O que de fato o que está inserido nesse termo de alienação mental. Veja, alienação mental, conforme nos ensina aí os psiquiatras e psicólogos, é um processo, é uma patologia pela qual existe um prejuízo de cognição dos pacientes. A pessoa acaba perdendo possibilidade cognitiva e acaba atrapalhando os atos da vida civil. É importante a gente destacar neste ponto que existem várias patologias que estão inseridas nesse termo de alienação mental, tais como depressão severa, episódios de depressão, esquizofrenia, síndrome do pânico, enfim, pessoas com bipolaridade. Existe uma série de patologias psíquicas que são inseridas nesse termo, que podem ser enquadradas nesse termo de alienação mental. E surge sempre a dúvida, né, sob o ponto de vista jurídico. Essas patologias, elas são possíveis? É possível de se aposentar com alienação mental, pessoas que têm problemas psíquicos diagnosticados por psicólogos ou psiquiátricas? Bom, é importante, como a gente já falou, a gente destacar que sim, é possível. Inclusive, existe uma pesquisa feita pelo extinto Ministério da Fazenda que apontou a maior caso de aposentadoria no Brasil relacionados a doenças psíquicas. E tem lá uma série de patologias que estavam gerando aposentadoria por invalidez, como alcoolismo severo, bipolaridade, depressão, esquizofrenia, uma série de patologias que indicam a possibilidade de uma aposentadoria por invalidez. É importante a gente lembrar que, para o sistema jurídico previdenciário, a alienação mental pode ser considerada uma doença séria. Tanto é verdade que no artigo 151 ela tem essa seriedade, essa importância pelo lado jurídico previdenciário, que inclusive está no rol de doenças severas que podem dispensar a carência, ou seja, aquele número de contribuições mínimas para requerer o auxílio-doença, que hoje é benefício por incapacidade temporária, ou aposentadoria por invalidez. A alienação mental está lá prevista no artigo 151 da Lei 8.213 como uma das patologias que podem ser inseridas nesse termo para dispensar a carência, ou seja, a pessoa não precisa de um número de contribuições mínimas para poder requerer o benefício para a Previdência Social. Mas a grande pergunta é automático? A pessoa que tem essa incapacidade, que tem alienação mental, ela se aposenta automaticamente, sendo ela segurado da Previdência Social? E a resposta é não. É importante a gente sempre destacar neste caso que esse termo ele é muito amplo e ele engloba muitas pessoas, desde as pessoas com sintomas muito fracos e que mantêm a sua capacidade laboral intacta, pessoas, por exemplo, com episódios de depressão controladas por intervenção de medicamento ou por outras terapias não medicamentosas, por exemplo, e também engloba situações de pessoas com depressão severa, ou com esquizofrenia, ou com realmente pessoas que perderam a capacidade de trabalho. A aposentadoria por invalidez, obviamente que nesses casos de alienação mental, é destinado especificamente para aquelas pessoas que perderam a sua capacidade cognitiva e com isso perderam a sua capacidade de trabalho, já não tem mais capacidade. E ela foi acabando diagnosticada como uma incapacidade total e permanente para o exercício das suas funções. Então, a aposentadoria por invalidez para esse tipo de pessoas, para esse tipo de segurados que tem esse problema de alienação mental, pode gerar uma aposentadoria por invalidez, desde que seja efetivamente severa.
A grande pergunta é como requerer essa aposentadoria, como que eu devo prosseguir nessa aposentadoria. A gente sabe das dificuldades, muitas vezes, que os segurados têm na concessão. Então, por isso a gente vai, nesse vídeo, esclarecer quais são os caminhos e quais são os atalhos para se conseguir este benefício dentro da lei. É importante a gente destacar que a aposentadoria por invalidez, benefício por incapacidade permanente, deve ter início com pedido de auxílio-doença, benefício por incapacidade de temporária. Então, o primeiro ponto que o segurado, nessas circunstâncias, com essa patologia, deve requerer perante o INSS um auxílio-doença, que pode ser agendada uma perícia pelo telefone 135 ou pelo canal, pelo portal de internet lá, Meu INSS. Basta cadastrar uma senha muito simples e requerer uma perícia. Depois disso, o INSS vai agendar uma perícia, onde é sempre avaliado o nível da incapacidade. E o próprio segurado e o próprio perito do INSS faz uma avaliação acerca das condições de saúde e principalmente as condições laborais que essa pessoa vai ter, ou seja, determina se é o caso de aposentadoria ou não, ou se apenas um auxílio-doença por um prazo maior é suficiente para que essa pessoa faça um tratamento e venha a se recuperar. Alguns atalhos, algumas circunstâncias são bastante importantes. Tem muita gente que fala e que nos relata a dificuldade em levar determinado grupo de pessoas com doenças severas a uma perícia do INSS. Para isso, meus amigos, é importante a gente destacar que o artigo 46, no seu parágrafo 7º do Decreto 3048 de 1999, estipula que, caso a pessoa não consiga comparecer ou a família não consiga levar esse segurado por questão de doença, por questão de impossibilidade física ou mental, até um posto do INSS para ser submetido à perícia, o INSS deve mandar um perito na residência dessa pessoa para poder avaliar a situação de saúde. Então ele não pode ser prejudicado por não conseguir fazer essa perícia no local determinado pelo INSS. Outro ponto bastante relevante nisso, que a gente sempre diz, é que a Instrução Normativa 77 de 2015, ela abre a possibilidade do segurado levar um médico da sua confiança, obviamente arcando com as custas, para acompanhar a perícia judicial perante o INSS. Então, pode ser um elemento técnico que ajude na concessão dessa aposentadoria por invalidez. E por fim, é importante a gente destacar que nos termos do artigo 45 da Lei 8.213 de 1991, existe a possibilidade de se requerer um acréscimo de 25% nessa aposentadoria por invalidez para aquelas pessoas que dependam do auxílio de terceiro. Então existem problemas psiquiátricos tão severos que dependem do auxílio constante de um terceiro, de uma cuidadora ou de um ente da família, para estar ali auxiliando e protegendo aquela pessoa em todos os atos da vida civil. Para essas pessoas é determinado um acréscimo de 25% sobre a sua aposentadoria, conforme estipulado pela Lei 8.213 de 1991. Então, meus amigos, esse é um tema bastante interessante, esse é um tema, infelizmente, tem gerado muitas ações na justiça. É sempre importante a gente questionar, a gente alertar sobre isso, que uma vez indeferido no âmbito administrativo, o Poder Judiciário tem de estar de portas abertas para receber essas pessoas, para realizar essas perícias e para rediscutir isso de maneira mais profunda perante a justiça. E, infelizmente, tem tido um aumento muito grande do número de ações sobre este tema na justiça relacionado a essas doenças psíquicas. A gente pede, se você quiser saber mais sobre esse assunto, para que você se inscreva aqui no nosso canal do YouTube, nos siga no Instagram também e visite o nosso site. Lá nós temos dezenas de artigos sobre esse tema, pela qual a gente trata de várias questões fundamentais sobre essa questão da aposentadoria das pessoas que são acometidas por doenças psíquicas. Um forte abraço e até o próximo vídeo.